Olá pessoal, como vão? Tudo bem? Espero que vocês estejam todos bem. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Praticando o Amor. Esse canal existe para que nós pensemos juntos no amor que Deus emana para conosco, né? A gente sente o amor de Deus nas nossas vidas dia após dia, e para que a gente pense também no amor que a gente deve oferecer ao nosso próximo, né? E no amor que a gente deve exercer, sentir e realizar por nós próprios, né? A gente precisa se amar para poder a gente amar o outro, né? E amando o outro, a gente ama a Deus. Simples assim. Se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Hélio Correia, eu sou um estudioso das Escrituras Sagradas e te convido a que você faça parte aqui do Praticando o Amor. Clique aí no inscrever-se, clique também no sininho das notificações, deixe o seu like ou o seu dislike se você não gostar, zero de problemas. Aqui eu primo pela liberdade de opinião, de expressão, liberdade no amplo sentido da palavra e do sentido liberdade, tá certo? Compartilhe com aquelas pessoas que você ama e que você sabe que vão gostar deste conteúdo aqui. Tá legal, pessoal? Obrigado. Bom, vamos lá. Hoje eu escolhi um texto bastante conhecido. Está no Evangelho de João, no capítulo 15, o verso a partir do 11. Jesus fala assim: Eu estou dizendo isso para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu amo vocês. Vou repetir o 12. O meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu amo vocês. Ninguém tem maior amor pelos seus amigos do que aquele que dá a sua vida por eles. Vocês são meus amigos se fazem o que eu vos mando. Eu não chamo vocês de empregados, pois o empregado não sabe o que seu patrão faz, mas chamo vocês de amigos, pois tenho dito a vocês tudo o que eu ouvi do meu Pai. Até aqui. Mas eu quero frisar o verso 12. O meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu amo vocês. Quem nessa vida não tem um amigo? A gente tem muitos amigos. A gente tem muitos colegas e algumas vezes a gente tem amigos, né? E a própria Escritura fala que há amigos que são mais chegados do que um irmão. A Bíblia conta a história de um rei, né? O rei Davi. Ele, antes de ser rei, ele começou uma amizade com o filho do rei Saul, Jonatas, né? Eu entendo bem como é o amor ou como foi, né? O amor de Davi por Jonatas e de Jonatas por Davi, porque eu tive um amigo aqui, muitas pessoas que provavelmente estarão assistindo esse vídeo já vão saber que eu estou falando do Ricardo, né? O Ricardo, eu digo foi porque infelizmente ele não está mais aqui fisicamente conosco. Deus já o chamou, né? E assim, para várias pessoas e para mim em particular, foi um choque muito grande porque Deus o chamou ainda muito novo. Enfim, né? Então assim, foi muito difícil e na verdade é muito difícil para mim não ter o Ricardo fisicamente aqui, porque o Ricardo representava o Davi, eu sendo Jonatas, enfim, né? Mas existem outras pessoas que são pessoas muito queridas, muito amigas, e eu vou colocar aqui, não costumo fazer isso, mas eu vou colocar a fotografia aqui, ó. Essa fotografia aí sou eu, é o Mauro e é a Kátia, né? Pastora Kátia agora. E eu tive a alegria de conviver alguns anos com o Mauro, com a pastora Kátia e com o Ricardo. E assim, foi uma alegria muito grande para mim. Eu vou colocar uma outra foto agora. Essa aí, ó. Nessa fotografia aí, vocês veem aí a pastora Kátia, o Mauro novamente. Tá aí o Orlando, um camarada fantástico também. E um amigo especialíssimo para mim, o pastor Nivaldino. Todos são muito especiais para mim, né? Mas eu digo, o pastor Nivaldino é muito especial porque ele, por exemplo, esteve num momento muito difícil da minha vida. Eu tô aqui, ó, com a fotografia da minha mãe nessa camiseta.
E a minha mãe, ela faleceu agora em setembro, e o pastor Nivaldino esteve lá presente no sepultamento da minha mãe, levou uma palavra lá muito especial pra gente, confortante e de amor. Então, isso, sabe, pessoal, é o que eu falo e é o que eu acabei de ler para vocês aqui, né? Amem uns aos outros, assim como eu amo vocês. Então, na partida do Ricardo, a Kátia foi extremamente importante na minha vida, o Mauro foi extremamente importante, o pastor Nivaldino foi extremamente importante, enfim, tantas pessoas, né, que me ampararam ali como se eu fosse muito mais próximo do Ricardo do que eles eram. Na verdade, o Ricardo, ele tinha a capacidade de abraçar todas as pessoas, abraçou Orlando, abraçou o pastor Nivaldino, a pastora Kátia, Mauro, a mim, né, as minhas filhas, enfim, o Ricardo, ele tinha essa capacidade assim, sabe? Eu lembro daquela passagem bíblica em que Jesus fala que gostaria de cuidar de Jerusalém assim como a galinha, né, abraça os seus pintinhos. O Ricardo era uma galinha que abraçava todas as pessoas ao redor dele, e até quem não estava muito próximo, né, geograficamente, como a Suzana, irmã dele que mora em São Paulo. Enfim, né, um cara fantástico mesmo, que teve a capacidade de agregar o amor a muitas pessoas, e eu fui uma dessas pessoas, infectada com esse amor, infectada no bom sentido, com esse amor que vem de Deus e que passou pelo Ricardo e que me alcançou. Então, muito obrigado aí à pastora Kátia, ao Mauro, ao pastor Nivaldino, ao Orlando e tantas pessoas que estão aí no meu círculo de amizade, que são pessoas extremamente importantes para a minha vida. Então, muito obrigado a vocês aí. E agora eu me lembro, né, eu gosto de contar histórias, eu me lembro da história de um camarada que recebeu uma intimação para comparecer diante de um tribunal. E ele ficou muito apavorado porque aquele juiz, ele era muito imparcial, ele era muito rígido e ele não se deixava corromper. E aí ele tinha culpa no cartório, por assim dizer, né? Se é que vocês me entendem. E ele ficou com muito medo. E aí ele falou, eu vou procurar um amigo que vá comigo. E aí ele foi procurar um amigo, e aí esse amigo falou para ele, olha, eu conheço a fama desse juiz, ele é muito rígido e eu tenho muito medo dele, mas eu vou fazer o seguinte, para você não se sentir só, eu vou pagar as custas, eu vou pagar a sua viagem até lá, eu vou pagar todas as despesas, tudo é por minha conta, fica tranquilo, mas ir com você eu não posso ir. E aquele amigo, né, aquele homem que havia sido intimado, saiu dali muito triste e foi procurar um segundo amigo. E aí ele falou para aquele segundo amigo, olha, eu fui intimado para comparecer no tribunal diante do juiz e eu estou muito aflito, estou com muito medo. E aí aquele segundo amigo disse para ele, olha, eu conheço a fama desse juiz, eu também tenho muito medo dele. O que eu posso fazer por você é o seguinte, eu vou te acompanhar até lá, mas vou ficar apenas na porta do tribunal, não vou entrar não, tá? Mas você sabe que eu vou estar ali fora. E aí aquele homem intimado saiu dali triste e foi procurar um terceiro amigo. E aí esse terceiro amigo, ele disse, olha, eu fui intimado para comparecer diante do juiz, eu tô com muito medo, porque ele é muito rígido, ele é muito rigoroso, ele é imparcial, ele não se deixa corromper, e eu tô morrendo de medo. E aí aquele terceiro amigo falou, olha, não se preocupa, não fica nervoso, fica tranquilo, e deixa tudo comigo, olha, eu vou pagar as custas, eu vou pagar as tuas despesas, eu vou te levar até lá, e mais do que te acompanhar até lá, eu vou entrar com você e vou sentar lá diante do tribunal, e quando as testemunhas de acusação começarem a falar, eu vou me levantar, vou intervir e vou falar para o juiz tudo que eu sei de você, e eu só vou sair de lá quando o juiz bater o martelo e te absolver. Então, fica tranquilo, porque eu vou estar lá com você. Bom, pessoal, o que é o significado dessa história? Esse homem que recebeu essa intimação sou eu e é você. Somos todos nós, é a humanidade, sabe? O tribunal que ele tem que comparecer
é o cemitério, é a morte, é o túmulo, sabe? Todos nós passaremos por essa experiência. Todos nós um dia estaremos diante desse tribunal. O juiz imparcial, né, que não aceita corrupção, que é muito rígido, ele é Deus, sabe? Deus, ele é imparcial, ele é justo, ele é amoroso, mas ele é justo, sabe? E ele não se deixa corromper, então ele vai fazer justiça de fato. Mas esse amigo que paga as custas, que paga o deslocamento, que entra com você no tribunal e que vai te defender, ele é Jesus Cristo. O que faz Jesus Cristo? Ele nos ama, né? Acabei de ler. Amem uns aos outros como eu amo vocês. E pelo amor que ele tem por cada um de nós, né? A partir do momento em que nós o recebemos como Salvador da nossa vida, ele passa a ser esse amigo que nos acompanhará lá diante do tribunal de Deus. E quando as testemunhas de acusação estiverem falando, ele vai se levantar e ele vai nos defender, né? Muitas vezes ele falará: olha, tudo isso que eles estão falando aí, juiz, é verdade. Ele realmente cometeu tudo isso. Mas eu o redimi com meu sangue. Eu já paguei o preço, o alto preço. Então, sabe, pessoal, nesse momento, o juiz imparcial, ele baterá o martelo e nos absolverá. Esse ato, né, de Jesus Cristo nos defendendo e de Deus nos absolvendo, ele nos remete ao que nós devemos fazer pelo nosso próximo aqui. A gente deve amar o nosso próximo. A gente deve gastar a nossa vida, gastar, por assim dizer, né, a nossa vida aqui, procurando fazer o bem a outras pessoas. Porque o real sentido da vida aqui, gente, é a gente fazer pelo outro. Porque veja, quando a gente faz por nós próprios, né, a gente está sendo egoísta, né, do ego. Então, quando a gente começa a insuflar o nosso próprio ego, a gente passa a ser aquela pessoa egoísta, aquela pessoa que só pensa em si, que só quer para si e tal. E o que vai adiantar a gente só ter pra gente, só querer pra gente, a gente ver o nosso próximo passando necessidades, né? O livro de Tiago fala: o que adianta a gente ver um irmão padecendo necessidade e falar Deus te abençoe e não fazer nada? A gente tem que agir, né? A primeira carta de João fala: amemos não por palavras apenas, também por obras. A gente precisa, pessoal, transformar a nossa palavra, o nosso sentimento em atos, em atitudes, sabe? Não adianta a gente apenas falar e não fazer, a gente precisa fazer. E outra coisa que é muito importante a gente entender é o seguinte: toda vez que a gente abençoa alguém, a gente, na verdade, está sendo abençoado. Porque aquilo volta para a gente em forma de bênção de Deus, sabe? Então, assim, pensemos nisso, reflitamos nisso e nos acheguemos às pessoas, porque quanto mais a gente ajuda, mais amigos a gente tem, mais Deus nos abençoa, mais coisas boas vêm pra gente. E a gente só vai ter amor, gratidão e respeito às pessoas, a Deus, ao próximo e a nós mesmos. Então, é isso que eu quero deixar hoje contigo aqui. Pense nisso. Amor, gratidão, respeito. Amigos, amizade. Um beijo no coração de todos. De novo, se você ainda não é inscrito no canal, clique aí no inscrever-se, clique no sininho das notificações, acione lá todas para você receber por parte do YouTube sempre que eu postar um novo vídeo. Deixe o seu like, se não gostar, deixe o seu dislike, zero de problemas, e compartilhe com aquelas pessoas que vocês sabem que vão gostar desse tipo de vídeo aqui, desse tipo de conteúdo, tá legal? Um beijo no coração de todos, vida, saúde e paz.